Olá, tudo bem? Você está em Órbita dos Sonhos, eu sou Clarissa De Franco e estamos aqui na segunda parte, na parte 2, da análise do sonho, o pesadelo da incapacidade. Então, você que está chegando agora, vai no primeiro vídeo, tá bom? Para a gente poder acompanhar aqui a nossa fala, tá? Para poder acompanhar. Então, a gente falou um pouquinho, né, dessas duas vilas, né, claro e escuro, fechado e aberto. E na verdade o que muda de uma vila para outra, né, que tem esse muro, né, que muro é a divisão de mundos, né? O que muda de uma vila para outra é que numa vila se tem medo da torturadora, na vila que é fechada e escura, que é a primeira, se tem medo. Na segunda, que é aberta e clara, se tem, na verdade, uma adoração pela torturadora. Então, essa é uma transição de consciência importante, ou seja, não tem uma mudança de que não há tortura, de que a pessoa está salva, isso não, ela continua ali, ela continua desesperada, ela continua insegura, a ameaça da mulher que tortura continua pairando, né, por ali. Mas tem uma coisa interessante, há uma alteração da consciência, na vila que é clara e aberta, as coisas estão explícitas e ninguém mais acha a torturadora uma torturadora assustadora, uma pessoa, né? Ninguém mais tem medo, né? Virou banal, virou algo nem banal, porque se essas pessoas adoram a torturadora, não é banal, né? O sentimento meio que se inverteu. Tem polaridades aí importantíssimas. Então essa sonhadora, ela muito provavelmente ela tá lidando com oscilações ou com facetas, por exemplo, né, de amor e ódio, de situações em que ela tem repulsa e ao mesmo tempo atração, né? Então a gente tem que pensar nessas situações que são que expressam polaridades, né? Essas situações que expressam polaridades na vida, elas estão muito marcantes nesse sonho e elas na verdade nos colocam nas armadilhas ali, né? De continuar num ciclo que a gente não quer mais. Isso é muito presente em situações em que a gente está presa nessas polaridades, né? Então vamos lá, pensando nessa imagem de adorar a torturadora, né? Isso, se a gente pensar, né, é muito comum também, infelizmente, né, uma situação psicológica, né? Não sei nem se é infelizmente, é uma situação psicológica que as pessoas que são muitas vezes violentadas, abusadas, elas se tornam fixas na figura do abusador, né? Elas se tornam ali vidradas, passam a ter tesão, a ter admiração, a ter desejo, a adorar a figura do abusador. No caso é uma abusadora, uma torturadora, né? Uma outra relação aqui. Mas isso, se a gente abre o jornal, né, mulher que se apaixona, né, por quem abusa, por quem é violento, por quem já causou algum trauma, isso não é só mulher, né, claro, são pessoas, seres humanos que se apaixonam, isso é comum. E por que é comum? Essa questão da polaridade, né? Quando a gente fala de opostos, então aqui eu citei, por exemplo, repulsa e atração, né, que tem a ver com isso daqui. A repulsa e a atração, elas são facetas da mesma coisa, né? São facetas, na verdade, da mesma experiência emocional, que uma tá desembocando para um lado e outra tá desembocando para o outro, mas elas são extremos de uma mesma experiência emocional. E por isso que as polaridades, elas são tão preocupantes quando a gente não consegue um equilíbrio na psique, porque as polaridades, elas mostram que a gente tá, na verdade, vivendo um extremo, ou poderia estar em outro, quer dizer, na verdade, a gente não tem ali, não tirou uma essência daquele fenômeno, daquele acontecimento, né? Não tirou uma síntese, não fez um aprendizado. A gente ainda está vivendo nas polaridades, isso significa que ainda não saiu dali um aprendizado, tá? Então, é uma sustentação de um mecanismo doente, né? De repulsa e desejo, adoração e medo, né? Todos esses processos, amor e ódio, amor e medo, enfim. Bom, a imagem da mulher com os fios de eletricidade no crânio, né? Remete a uma figura ciborgue aí, né? Humano-máquina, quer dizer, tem fio, né?
é uma figura que meio que transmuta, né? Que tem alguma coisa de diferente. E me parece, né, para mim, remeteu à figura da Medusa. Uma Medusa tecnológica, né? Claro, com fios na cabeça, não tem as cobras do mito. Mas logo a gente já pensa, né? Quem que tem aí os saios, os fios na cabeça, né? Lembra a figura mitológica da Medusa. A Medusa, ela é importantíssima, né? Como mito, a mensagem dela, inclusive para um caso de abuso ligado aqui ao sonho, que também traz tortura, né? A Medusa, ela tem uma história de abuso, né? Não sei se vocês sabem, mas ela era uma sacerdotisa de Atena, uma sacerdotisa lindíssima. A Medusa era lindíssima e atraía, né? Atraía os homens, atraía porque ela era linda. E ela foi abusada, violentada, estuprada dentro do templo de Atena, ou seja, dentro da sua casa, do seu lar, né? Mas sendo uma sacerdotisa de Atena, Atena entendeu isso como uma violação do templo, né? E puniu a Medusa, transformando ela daquela maneira, né? Naquela figura que era, além de monstruosa, né? Porque ela assustava, ela tinha cobras na cabeça, ela também petrificava aqueles que a olhavam nos olhos. Ou seja, a Medusa ela foi punida por ter sido abusada. Então, a Medusa, ela representa o que acontece com as mulheres que são normalmente abusadas, estupradas, e depois ninguém acredita nelas, depois elas perdem, né, a credibilidade, elas ficam com uma história manchada, porque tem uma punição social em cima da vítima. É isso que aconteceu com a Medusa na história dela, na história mitológica da Medusa. E aí o que é interessante, né, é que no final a Medusa é colocada, a cabeça da Medusa é colocada para proteger o templo, né? O templo de Atena. Então, no final, depois de todo esse processo, né? De ser violentada, de ser abusada, de ser punida por ter já sofrido, né? Ser punida pelo seu sofrimento, a Medusa ainda tem que proteger, né? Ainda tem que ser uma guardiã, né? Eu acho que a Medusa ela traz um simbolismo muito, muito rico para pensar, né? Isso que eu acabei de falar nas mulheres, né? O quanto que, na verdade, a gente passa a petrificar as nossas emoções, né? A gente passa a empedrar, a se tornar fria nas relações, portanto, excessos de sofrimentos, de abusos e tal. E aí a gente, a duras penas, passa a proteger, né? Passa a entender que a gente tem que proteger o que é verdadeiramente nosso, quer dizer, aquele nosso templo. E aí, templo aqui, pensando no nosso interior. Já tá dando o nosso tempo, mas eu acho importante pensar que essa figura tecnológica aqui, essa mulher com fios no cabelo, ela lembra uma Medusa arquetípica. Então ela traz essa perspectiva de abuso que o sonho também traz. Então assim, essa moça tem uma torturadora na cabeça dela. Essa moça tem uma situação em que ela percebe a cabeça dela ali um alvo de experimentos, né? Ela percebe talvez uma cabeça ali com muitos pensamentos, que não pare, com excesso, né, de pensamentos, conectada, né, os fios de eletricidade e sofrendo abusos, né, e sendo punida por sofrer abusos. Então vamos pro próximo vídeo, tá? Vou encerrar esse e a gente faz a parte 3 para finalizar. Beijo, até mais!